Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui no consultório, sem sombra de dúvidas. Para fazer faceta, precisa ou não precisa de desgaste? Mas antes de responder essa pergunta, eu até te convido a assistir o vídeo anterior, onde eu explico exatamente o que é a faceta e quando que a gente tem a indicação correta desse procedimento. Meu nome é Débora, eu sou especialista em dentística, tenho mestrado e doutorado na área, trabalho com isso há 13 anos e trouxe toda a minha experiência clínica e o meu embasamento científico para responder isso para você. Vamos imaginar o seguinte: você está vestido e a sua roupa está completamente amarrotada, manchada em alguns lugares, com um pouco de rasgado no pano, e aí você decide usar uma roupa melhor. Só que ao invés de você trocar, você vai colocar essa roupa por cima da outra. Pode ser até que isso fique bom no momento inicial, mas a roupa vai ficar um pouco desconfortável, com aquele volume a mais. Às vezes dá para ver que não está tão bem assentado. É mais ou menos assim quando a gente está falando das facetas e dos dentes. Onde que eu quero chegar com esse raciocínio? Que você tem os seus dentes. A ideia da faceta é colocar algo ali na frente. Se você tem uma alteração nos seus dentes muito considerável e eu coloco um outro material em cima, o que vai acontecer é que eu vou te gerar um sobrecontorno, ou seja, excesso de material. E esse excesso de material para a boca é muito ruim. A gente causa inflamação gengival, excesso de sujeira que fica acumulada, posso facilitar o aparecimento da doença cárie e do acometimento das lesões, até mesmo perdas ósseas, que são problemas mais complexos. E é por isso que precisa de uma indicação muito precisa. Quando a gente está falando de sobrecontorno, como que a gente define então? Vamos pensar o seguinte: tem aqui uma parede, eu pego uma folha de papel e encosto nela. Por mais que seja muito fininha, a hora que eu passar o dedo, eu sinto desnível entre uma coisa e outra. Já tentou varrer o chão com uma cerâmica desnivelada? Você começa a varrer e a sujeira vai ficando toda acumulada naquele desnível. É mais ou menos essa lógica. Então, para que eu não tenha nenhum tipo de sobrecontorno, eu preciso sim de um desgaste, principalmente se eu estiver falando da cerâmica. Então eu preciso que pelo menos a cerâmica ela tenha continuidade com o dente sem nenhum tipo de desnível. Quando a gente está falando de resina, aí as coisas mudam um pouquinho de figura. A resina ela é mais conservadora, então eu consigo colocar esse material e jogando ele até bem próximo da gengiva, sem nenhum tipo de desgaste e sem nenhum tipo de excesso. Mas é claro que também existem indicações diferentes para os dois tipos de material. Mas aí você vai pensar, vou desgastar o meu dente e causar um problema muito maior do que eu tenho? De forma alguma, gente. Se fosse dessa forma, esse procedimento não seria nem indicado do ponto de vista científico. Existe planejamento adequado para que a gente seja o mais conservador possível. Sem contar que uma das indicações da resina ou da porcelana, no caso das facetas, é o paciente já ter uma desarmonia ou um desgaste. Então você já perdeu aquela qualidade de dente, de estrutura. O que a gente está fazendo é devolvendo isso. É lógico que precisa realmente de um planejamento super criterioso para que isso dê muito certo, para que o paciente saiba onde precisam ter esses desgastes ou não, ainda que sejam mínimos. Se você quer ter mais segurança na hora de escolher e decidir por fazer a faceta em resina ou porcelana, eu te convido a ficar aqui e assistir o próximo vídeo que a gente vai divulgar respondendo essa pergunta. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha, curte e comenta.